Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBA-OCM, onde todos os dias tem informações relevantes aqui sobre esse universo de banco de dados Oracle. E dessa vez eu trouxe uma dúvida de um aluno da DBA-OCM, né, sobre uma aula específica, onde ele estava com a dúvida que ela é bastante relacionada lá ao OMF, né, que é o Oracle Managed Files, né, e é uma dúvida que eu acho que envolve vários conceitos que vale a pena a gente gravar esse vídeo para a gente poder explicar um pouquinho melhor. São conceitos que muitas vezes vão cair na prova de certificação, são conceitos muito úteis aí no dia a dia, né? Para a gente poder entender como que a gente consegue realmente limitar o tamanho do DB Create File Dash, né? Então, é importante a gente entender realmente quais são os objetivos aí do DB Create File Dash para a gente conseguir entender como que a gente faz com que a gente limite o tamanho dele para que ele não seja um cara infinito lá dentro do nosso banco de dados, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente poder explicar um pouquinho sobre esse tema, o que é importante a gente falar, né? Não tem como a gente falar do DB Create File Dash sem a gente falar do OMF, que é o Oracle Managed Files, tá? Basicamente, quando se fala do Oracle Managed Files, basicamente é algo que é recomendado pela Oracle, onde você facilita a administração, reduz a parte de erros, né? E também reduz a questão de falta de espaço em disco, né? É um cara bem interessante, mas é interessante que você entenda os conceitos para você conseguir limitar esse cara. E basicamente, quando a gente fala de OMF, a gente está falando basicamente de alguns parâmetros específicos, né? Normalmente é interessante que você utilize esse cara, muitas vezes, quando você está utilizando um LVM, né? Porque você tem a possibilidade, por exemplo, de aumentar aquela área disponível, né? Com flexibilidade, ou um ASM, né? Que é um cara interessante, que é o Automatic Storage Management da Oracle, tá? E aí, dentro do OMF, basicamente, você tem a capacidade de conseguir armazenar namespaces, redo log files, control files, archive logs, blockchain tracking files, flashback logs, RMAN backups, tá? Então, quando a gente fala de OMF, é o que a gente está falando? Ó, eu estou passando quais são os diretórios e o próprio Oracle ele vai criar toda a estrutura de pasta quando eu precisar criar qualquer um desses arquivos, tá? Então você não precisa ficar especificando exatamente o diretório que ele vai ficar. Você simplesmente fala para o banco de dados que ele está configurado em OMF e dentro dos diretórios específicos ele vai estar realmente realizando essa configuração, beleza? Então acho que esse é o primeiro ponto aí que a gente precisa realmente deixar bem claro, né, de quando a gente está utilizando o OMF. E o OMF, basicamente, você habilita, né, de forma completa quando você está utilizando alguns parâmetros específicos, né? Então nós temos o DB Create File Dash, que basicamente vai ser o arquivo relacionado aí aos data files, tá? Data files, temp files, redo log, control files e blockchain tracking, tá? E nós temos também o DB Recover File Dash, que é o cara basicamente que vai estar relacionado à Fast Recovery Area, a área de recuperação rápida, né? Onde lá você vai ter as cópias dos redo log files, né? E você vai ter a cópia dos control files, né, também, o RMAN Backups, onde você vai ter lá os data file copies, control file copies, backup pieces, archive logs e flashback logs, tá? Então, basicamente, esses dois parâmetros aí, você tem também o terceiro aqui, que seria o DB Create Online Log Dash, que seria onde você cria os seus redus, tá? Redus e control files, tá? Mas se você tiver com o DB Create File Dash, ele já vai criar também os redus e control files aqui, mas você pode deixar opcionalmente separado ou não, tá? Então, a pergunta aqui, basicamente, do Henry, foi relacionada, né? Porque o parâmetro DB Recover File Dash, ele tem um tamanho, né? Você consegue deixar o DB Recover File Dash Size, tá? Então, aqui a gente consegue limitar, por exemplo, a localização que ele vai estar criando esses arquivos, e aqui dentro ele vai criar um diretório específico com cada nome de banco, com cada tipo de arquivo lá dentro, criar a organização, e você coloca um tamanho, né? Nesse caso, tem a necessidade de colocar um tamanho, porque a gente não tem controle tanto de archive logs que vai ter dentro do nosso banco, né? O tamanho, por exemplo, que vai estar o RMAN Backups, né? Vai depender muito se está compactado, se não está, se o banco está crescendo, etc. Então, aqui, normalmente, você especifica um tamanho, tá? Então, é importante a gente entender que, quando a gente coloca o DB Recover File Dash, a gente realmente precisa setar um tamanho. Já quando a gente está usando o DB Create File Dash, ele não tem necessariamente um tamanho para ser especificado, e essa foi exatamente a dúvida do Henry, tá? Ele falou que, por que o parâmetro DB Recover File Dash, eu tenho um parâmetro que determina o seu tamanho de armazenamento, que é o DB Recover File Dash Size, e já para o DB Create File Dash não temos um parâmetro respectivo, como algo do tipo DB Create File Dash Size.
Por quê? Porque aqui dentro do banco de dados nós temos outras formas de controlar esses arquivos, tá? E eu te falo que o arquivo que a gente tem que ter a maior preocupação aqui são os data files, né? Que pode ser relacionados a data files de uma TabSpace temporária ou de uma TabSpace normal, tá? Esses arquivos aqui, o control file é um arquivo que ele não cresce muito, tá? É um arquivo que normalmente ele é bem pequeno, um arquivo de controle do banco. O DB Change Track Files também é um cara que a gente consegue ter um controle maior, não é um arquivo também que fica gigante. Os Redo Log Files, você mesmo especifica o tamanho, você pode aumentar ou recriar esses Redo Log Files, tá? De acordo com o tamanho que você quiser. Então, o que a gente tem que se preocupar realmente são os data files, que pode, inclusive, ser de uma TabSpace temporária, tá? E aí, o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês? Quando a gente está falando de criação de data file, nós temos a questão da possibilidade de definir um tamanho fixo para esse cara. Então, você pode simplesmente chegar lá e definir que o tamanho daqueles data files daquela TabSpace vão ter um tamanho X. Então, essa acho que é uma das formas de você limitar, por exemplo, a criação do DB Create File Dash, né? Você especificando quais são os tamanhos das TabSpace. E outra opção que nós temos é a questão do Auto Extend, né? A gente sabe que a gente pode colocar, por exemplo, os nossos data files para ele poder crescer até o max size de 250 megas, por exemplo, tá? Então, aqui, basicamente, no controle dos data files, onde você consegue estabelecer os limites do OMF do DB Create File Dash, tá? Então, esses são pontos importantes que eu queria realmente mostrar aqui para vocês. Eu acho que é uma dúvida interessante, que muitas vezes envolve alguns conceitos que são fundamentais quando a gente está falando da prova de certificação, e que você realmente deve entender como que eu consigo limitar o DB Create File Dash, né? Como que a gente consegue limitar? Limitando exatamente os objetos que tem dentro dele. Então, limitando basicamente os data files, que são os arquivos que tendem a ter um tamanho maior, tá? Então, basicamente, você vai conseguir especificar um max size, né? Caso você coloque a TabSpace em Auto Extend, ou simplesmente falar, ó, o tamanho da TabSpace vai ser tal, e eu vou aumentar ele manualmente, ao invés dele ficar estendendo automaticamente, tá? Então, basicamente, esses são os controles que nós temos, e os outros componentes realmente são componentes que não crescem muito, se reduz, a gente tem um controle também de quais são os tamanhos do nosso banco de dados, beleza? É uma pergunta bem interessante, que acho que vale a pena a gente poder trazer esse tema para a gente poder discutir, e é importante sempre a gente entender que o OMF, né, que é o Oracle Managed Files, é um cara que também ele é fundamental, que ele vai cair na prova de certificação, tá? É um conceito que ele é recomendado que você estabeleça que o Oracle mesmo, ele gerencia os arquivos, né, a localização dos arquivos, e muitas vezes você pode manter basicamente 2 discos separados, né? Um para Fast Recovery Area, que é o DB Recover File Dash, e um para a criação dos arquivos do seu banco de dados, né, que é o DB Create File Dash, beleza? Então, pessoal, basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, para que vocês realmente consigam entender um pouquinho sobre o que é essa parte do OMF, o que envolve esses conceitos, né, e por que você pode especificar o DB Recovery File Dash Size e não tem uma questão de limitar isso para o DB Create File Dash, tá? São realmente pontos que você tem que gerenciar o tamanho dos data files de forma manualmente, e aí você vai ter suas regras, né, de definir um tamanho fixo e criar as tabelas lá e monitorando esses caras, ou até mesmo de habilitar o Auto Extend, e caso tenha necessidade, você coloca um limite máximo ali para que não seja um limite que vai comprometer o espaço do seu sistema operacional, beleza? Então é isso, pessoal, basicamente isso que eu queria trazer para esse vídeo de hoje, tá? Então fiquem ligados que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Coloca a sua dúvida aqui embaixo, o que você gostaria de ver no próximo vídeo, que a gente vai estar te ajudando aqui com temas relacionados à prova de certificação no dia a dia de quem administra o banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o áudio vai ficar disponível aqui na plataforma de podcasts, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então, se inscreva nas plataformas aí de podcasts, busca lá a DBOCM, que você vai encontrar os nossos canais para que você consiga também ter essa experiência em áudio, muitas vezes aproveitando os momentos aí no seu dia a dia, beleza? Então é isso, um grande abraço e te vejo no próximo.